Professor Daniel, estamos aqui em mais um De Frente ao Legislativo e hoje a gente quer saber quem é o professor Daniel. Primeiramente, obrigado pela sua participação e os microfones da Rádio Clube 98, do Clube Notícias, estão sempre abertos para você. Ô Guilherme, eu aqui agradeço pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar conversando com vocês da 98. Bom, eu sou um professor de filosofia, me graduei e concluí o mestrado também em filosofia na cidade de Ouro Preto, onde vivi por 5 anos. Isso já tem um tempinho. Depois retornei a Patos há alguns anos, comecei a ministrar aulas sobre temas diversos, sigo lecionando e a política sempre foi parte constituinte da minha vida em diversas esferas e paragens, enfim, tanto estudando como em casa, debatendo com amigos, em locais os mais diversos. Disso resultou, há uma prática também, né, um envolvimento com movimentos sociais, culturais, enfim, na academia, mais uma vez, em debates. De tudo isso resultou a candidatura no ano passado e, assim, com muito trabalho, com muita ajuda, com uma articulação muito boa, nós conseguimos ter êxito no pleito disputado no último novembro. Daniel, e a gente sabe que todo vereador tem uma causa que se apega, que busca mais resultados para essa causa. Você, como professor, a gente sabe que seria, primeiramente, educação, mas, além da educação, qual outra área que o professor Daniel vai dar mais atenção? E, dentro da educação, qual o foco do professor Daniel? Bom, cara, falar em educação no início de 2021 assim, demanda que a gente note o quão difícil foi o ano anterior, especificamente para essa área. Foi difícil para todas as áreas, sem dúvida nenhuma, mas especialmente para a educação, assim, nós tivemos que nos reinventar num espaço de tempo muito curto e foi muito difícil. A mudança foi radical para que a educação continuasse ao longo do ano de 2020. Assim, nós conseguimos prosseguir algumas escolas melhores, outras de forma muito precária, mas prosseguimos a partir de um esforço muito grande, tanto dos profissionais da educação, dos professores, quanto dos alunos e dos familiares. Então, assim, foi um ano muito difícil, extremamente difícil. Aula virtual é alguma coisa assim de difícil adaptação para quase todas as partes envolvidas, né, nisso que a gente compreende como ensino, esse processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, a gente tem que começar, esse ano começa do mesmo jeito, a gente vai ter que começar a pensar nessas dificuldades. E aí, como é que nós vamos começar com a educação no ano que agora se inicia? Como legislador, nós temos que pensar na educação do município, e que padece das mesmas dificuldades. Tem algumas diferenças, né? A gente precisa pensar em creches, precisa pensar em crianças de menos idade, né? A educação municipal atende a um pessoal, a crianças mais jovens, né? E, assim, tem dificuldades também específicas, mas, assim, o início das preocupações tem a ver com esse fato, que é como voltar e quando voltar, né? Então, acho que a gente vai começar a fazer agora essas discussões sobre protocolos, sobre materiais, tipo material de limpeza, material
de proteção mesmo em relação à Covid, porque a vacinação, né, até chegar aos interiores, até chegar à nossa cidade, pode ser que provavelmente levará um tempo ainda mais longo. Então, assim, as perguntas iniciais, as necessidades iniciais são como estabelecer protocolos para a gente voltar ou não voltar, continuar com o ensino remoto, virtual, e como também atender as pessoas com dificuldade de acesso a esse ensino virtual, né? A gente sabe dos problemas referentes a equipamentos. Nem todo mundo tem uma boa internet, nem todo mundo tem bons computadores ou celulares. Então, a gente vai ter que pensar nisso agora, no próximo mês. Já tem escolas retornando, né? Esse é um baita desafio para o Executivo e para o Legislativo do município. Mas, pelo que você já viu, pelo que já foi discutido, você acredita que seja o momento de uma volta do ensino presencial? Poxa, essa é uma boa discussão. Assim, a gente precisa, em primeiro lugar, há professores que não poderão voltar, em hipótese nenhuma, antes da vacinação. Há escolas que não têm capacidade de possibilitar esse retorno, mas, assim, talvez seja o momento agora, eu acho que isso vai ser, de certa forma, imposto, né, da gente discutir como voltar, em que condições. É possível que a gente chegue à resposta de não é possível voltar. Talvez seja até provável que essa seja a resposta. Mas essa discussão vai se impor. Há uma demanda, inclusive, dos pais, né, muito forte para que as crianças voltem à escola, porque isso mobiliza uma cadeia muito complexa, né, que envolve trabalho, que envolve a possibilidade dos pais saírem de casa, né, lugar para deixar essas crianças, enfim. É uma discussão que precisa ser feita, né, com efetividade, mas, claro, que a resposta pode ser essa, né? Não conseguiremos voltar agora, os protocolos não são suficientes para garantir a segurança sanitária das pessoas. Há uma possibilidade grande de que a resposta seja essa. Então, assim, não é fácil o problema, a gente não sabe se vai, de fato, conseguir voltar. Professor Daniel, em relação ao trabalho como um todo que já está sendo executado, a gente já vê uma movimentação, qual é o clima que você sente dessa nova Câmara, dos novos vereadores e também do prefeito eleito? Então, um clima de início, um clima de renovação, um clima de muita energia, de muito fôlego, né? Agora a gente está começando, resta agora direcionar essa energia para a construção de boas práticas, de políticas públicas que atendam às demandas da população, né? Mas é um início animador nesse sentido. Está todo mundo com muita energia, com muita disposição de fazer da política um instrumento para levar dignidade à vida das pessoas. Então, assim, é um clima daqueles de bons inícios, né? Assim, um clima de boa expectativa, mas a gente vai precisar agora direcionar essa energia, mais uma vez, para a construção de boas políticas. Tomara que os vereadores, a Câmara como um todo, consiga ser exitosa, né, nessa construção de boas políticas públicas. Enfim, a expectativa é boa, espero que eu e os meus colegas estejamos à altura do desafio de ocupar uma vaga na Câmara Municipal. Daniel, em relação à eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, você tem um receio que essa eleição, que tudo que aconteceu, possa vir ter uma rachadura na Câmara Municipal de Patos de Minas, entre os vereadores da Chapa 1 e da Chapa 2, do dia da posse, do dia da votação? Porque agora acaba sendo
os vereadores, né? Chapa 1 e Chapa 2 ficaram lá no dia, mas isso pode ter reflexos? Guilherme, rachadura é um termo, para dizer o mínimo, forte. Eu não sei se é esse o termo preciso. Agora, a ideia de que a gente conseguiria fazer uma Câmara unida, funcionando em uníssono, isso não vai acontecer nessa legislatura, nem nunca aconteceu em outra. A Câmara é lugar de divergências, a Câmara é lugar de debates, a Câmara é lugar de contradições. Essas contradições, esses debates, essas divergências vão ser travadas ao longo de 4 anos. Seria assim com qualquer que fosse o clima da votação para a presidência. Então, isso é certo, é líquido e feito. Haverá discussões, haverá disputas, haverá contradições ao longo dos próximos anos. E haverá também outras negociações, outras composições vão se formar, os vereadores necessariamente têm que debater, têm que conversar uns com os outros, os vereadores precisam conversar com o prefeito. Então, assim, é claro que pode ter ficado uma ou outra mágoa por conta de como se deu o processo, mas assim, eu acho que passa agora, a tendência é que passe, né? Mas, claro, eu insisto, as discussões vão acontecer, não dá para funcionar em uníssono, Câmara nenhuma funciona assim, uma Câmara que funcionasse em uníssono, tenha certeza de que não funcionaria bem, né? Não funcionaria bem, é preciso que haja debate, disputa, contradição, enfim. Assim, esse é o funcionamento normal de toda Câmara, independente, até eu diria, do resultado da eleição para a presidência. Mas você acredita que será um ambiente que terá as discussões, mas que haverá um diálogo também, haverá uma forma de estar com pensamentos diferentes, mas com o trabalho fluindo? Claro, isso é o lugar da pluralidade também. E sim, olha só, é normal, após toda eleição, que tanto para o Executivo quanto para o comando da Casa do Legislativo, que uma situação se estabeleça e, por outro lado, uma oposição se estabeleça. Isso é da democracia, isso é do jogo, isso é da normalidade democrática. Quando você não tem oposição ou divergência ou pluralidade, a democracia não funciona. Na verdade, a democracia deixa de acontecer. Então, assim, eu acho que os trabalhos vão ser conduzidos nesse clima de debate, nesse clima que às vezes pode esquentar, outras vezes vai ser tranquilo. A ideia é, de todo mundo, eu tenho certeza, que de apresentar bons projetos e tentar impedir que projetos, maus projetos avancem, né? Projetos com deficiências, projetos prejudiciais à maioria da população. A ideia de todo vereador, seguramente, é de impedir que esses projetos que privilegiem poucos, né? Privilegiem alguns, não passem. Mas, assim, então, os trabalhos vão ser conduzidos nesse sentido, né? Aquilo que o objetivo é o bem da cidade, né? Os caminhos para atingir esse fim, esse objetivo, serão diferentes, e aí as diferenças aparecendo, os debates vão se dar, algumas vezes, como eu já disse, de forma mais candente, de forma mais dura, outras vezes, assim, outras vezes a gente pode, eventualmente, produzir algum consenso. Então, assim, acho que o ritmo vai ser esse, vai ser um ritmo, algumas vezes quente, outras vezes tranquilo. Professor Daniel, agora caminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse um balanço das suas expectativas e do que a população patense pode esperar do trabalho do professor Daniel na Câmara Municipal de Patos de Minas. Tá. Assim, esperar muito trabalho, né? Muito empenho, muita dedicação. Esse trabalho no Legislativo, ele vai acontecendo com o curso do avanço
do tempo, né? Eu apresentei linhas gerais da atuação que eu levarei adiante aqui na Câmara, mas, assim, você está sempre ouvindo novas demandas. Outro dia, dou um exemplo, apareceu um médico que trabalha com autistas. Ele me procurou e falou, vamos olhar para essa situação. Eu falei, poxa vida, nada disso sobre isso na campanha. Vamos olhar, sim, com muito gosto. É preciso estar atento. Ele descreveu a situação das crianças com autismo. E fiquei impressionado. E, assim, é preciso, então, começar a pensar, né, em como atender as demandas dessa parcela da população. Então, assim, a legislatura, o nosso trabalho, né, vai sendo construído dessa maneira, né, de forma aberta, com os ouvidos abertos às demandas da população e com aquilo que a gente, claro, já anunciou, né, assim, como linhas de atuação. Eu falei, claro, mais uma vez, né, sobre educação. Nós vamos ter uns processos aí de municipalização que vão demandar muita atenção, municipalização de escolas. Eu falei sobre proteção animal, né, tem umas leis interessantes, né, e ideias, né, que podem ser direcionadas nesse sentido de maior eficácia na proteção dos animais. Eu falei sobre saúde mental, eu falei sobre meio ambiente, eu falei sobre esporte, cultura, enfim. Então, são áreas, né, áreas nas quais eu pretendo atuar com ideias que vão, as mais diversas que vão aparecendo, né, e assim, então, a expectativa é de trabalhar com tenacidade, né, nessas áreas, com ideias que eu algumas vezes levantei e com ideias que eu ainda tomarei conhecimento. Então, é isso. Então, eu só tenho a agradecer, professor Daniel, por essa exposição, por estar falando das suas propostas aqui com a gente do Clube Notícias, da Rádio Clube 98, e colocamos os microfones da Rádio Clube 98 e do Clube Notícias totalmente abertos para você. Ô, Guilherme, muito obrigado a vocês da Clube, foi um prazer estar conversando com vocês aqui. O gabinete também está aberto, vocês são bem-vindos, apareçam quando quiserem. Obrigado, Guilherme, e uma boa tarde. Muito obrigado.